Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? E olha, eu tava acompanhando esses dias os capítulos de Vinland Saga e vendo umas partes da segunda temporada do anime, e dá pra entender porque o pessoal foi largando na segunda temporada. Não é exatamente um problema da qualidade da história, não é exatamente um problema do desenvolvimento dos personagens, é uma quebra de ritmo que você não esperava. E dentro desse problema, é válido quem se acostumou com a forma como as coisas andavam na primeira temporada desgostar da segunda. Apesar de que, em termos de qualidade, eu vou argumentar aqui de que sim, ela é superior à primeira e tem razões muito claras pra isso. Mas, vamos falar de anime? Solta a vinheta. Então, qual é a grande questão com Vinland Saga e por que o pessoal acaba largando na segunda temporada? Já na primeira, nos primeiros episódios, você começa a ter aquele foreshadowing de como era a vida do Thor, do passado dele como um grande guerreiro viking. Aí o pessoal chega na vila dele, eles começam a exigir que ele retorne, não exatamente pelas capacidades, porque, claro, ele é um guerreiro muito poderoso, só que é um renome, é uma reputação, é um respeito que ele transmite que ajuda qualquer outro guerreiro no campo de batalha, parecido com o que o Thorkel mostrava pelo respeito que ele tinha com ele, porque não era como se ele fosse um deus da espada, nem nada disso, não era como se ele tivesse habilidades divinas, mas é como se ele tivesse uma qualidade como guerreiro no campo de batalha que inspira os outros. E aí, para algumas pessoas, isso acaba se tornando inveja, como é o caso do Flock. Agora, como o Toph analisa isso na mente dele de criança, o pai dele foi assassinado, ele é consumido pela raiva, tanto é que aquele momento que você vê ele chorando de raiva e olhando pro bando do Ashelad, você percebe que é uma criancinha, só que aquela não vai ser uma história de criancinha, porque ele já tá com uma raiva de fazer homens adultos, de fazer guerreiros profissionais tremerem na base quando olham pra ele. E a partir daquilo você entra em um mundo de violência que a cada episódio tem batalha, batalha, batalha e momento de desenvolvimento de personagem, claro, porque não é só aquele shonen bagaceira, não é aquele negócio de só ter luta nem nada disso, mas tem um certo ritmo que você espera batalhas com bastante frequência. O bando do Ashla é basicamente sair de uma missão para outra e até quando eles servem de guardas pro rei, acaba que você espera que vai haver um conflito logo logo e tem sim. Na segunda temporada é diferente. Na segunda temporada, o Thorfinn ele sai da fase onde ele está sendo consumido pela raiva, que era todo o foco da primeira temporada, como a raiva dele pelo Ashla confundia os sentimentos dele, fazendo ele esquecer da mãe, fazendo ele esquecer da irmã, fazendo ele esquecer de todo mundo que ele tinha na terra natal dele e envergonhando a memória do pai, porque claramente ele não ia querer que o filho dele tivesse uma vida daquelas. Ele não ia querer que o filho dele viajasse com mercenários pra sair matando gente inocente por uma noção infantil e até onérica às vezes de honra, de ele ter que lutar com o Ashelad pra vingar o pai dele e por conta disso tudo que ele faz lá é justificado. Matar soldados que podiam ser inocentes é justificado. Ajudar na invasão de uma aldeia onde vai acarretar na morte de homens, mulheres e crianças e estupro também, porque isso também acontece lá. É tudo justificado por quê? Ah, porque mataram meu pai. Não, ele queria que o filho dele fosse uma pessoa mais sábia. Só que a sabedoria é conquistada através de momentos de labuta, através de momentos difíceis. E isso é o que ele tem na primeira temporada inteira. É só você lembrar da primeira luta dele contra o Thorkel, que ele tem que se jogar na água e volta pro bando Ashlar com a costela quebrada, sem conseguir andar direito, mancando, e ele tem que acompanhar o pessoal, porque se ele não acompanhar, vão largar ele e ele vai morrer ali sozinho com fome e dane-se. Assim que o Ashlar morre, a raiva do Thor meio que morre junto com ele, e ele percebe o que o Sasuke deveria ter percebido muito antes na Naruto Shippuden. Quando você consegue o seu objetivo, quando você alcança a sua meta com base naquela raiva, a raiva vai embora. E aí você tem o quê? Nada. Você não tem amigos, você não tem casa, você não tem um objetivo de vida que vai fazer você querer acordar e sair pra conquistar as coisas. Porque você viveu baseado na amargura, você viveu baseado na vingança, e a vingança não te deixa construir as coisas, que é a mesma crítica que eles fazem o anime inteiro sobre a questão da guerra. Ela não tá lá pra você conquistar algo, ela acaba destruindo muito mais do que construindo nisso. As pessoas que vão pro campo de batalha, e o melhor exemplo disso são os vikings, eles entram naquele lugar esperando sair com algo de lá, esperando sair com renome, esperando sair com vitória, pra eventualmente, em meio a uma batalha gloriosa, morrerem e irem pra Valhalla. O Thorfinn não tem mais aquela ilusão, ter a sua vingança finalmente, matar o Ashelad e depois ele
ele ia tentar reparar a vida. Ele nunca pensou de verdade no que ia acontecer depois. E quando chega esse momento, ele quebra, ele fica sem sentido na vida, ele fica uma pessoa extremamente deprimida. Tanto é que até ele ver a sombra do que seria um guerreiro de verdade com o Snake, ele ia se deixar perder um olho, perder uma orelha. Ele ia deixar o carinha lá acertar a espada nele à vontade, porque ele não via sentido naquilo. Só quando ele pega uma sombra do que era o alvo da raiva dele, que era o Ashelad, no Snake, aí ele acorda. Por meio segundo, ok, mas ele acorda. E ele percebe que talvez, mesmo depois que o Ashelad morreu, ele ainda pode ter algum sentido na vida, ele ainda pode ter alguma razão para estar, que além de ser um mero escravo que trabalha por comida, dorme e depois volta para trabalhar. Aquela jornada dele com Einar, tentando entender qual é o sentido dele na vida e principalmente se arrependendo da morte e da dor que ele causou, é a alma do anime, é o coração daquela história. E eu entendo que ele peca no sentido de desacostumar o espectador quando se fala de tinha muita luta, muita luta, muita luta, e agora não vai ter quase nenhuma luta por trocentos episódios. Isso é um problema de ritmo. Não é um problema na história, é um problema no desenvolvimento do personagem. O Toph é um dos personagens mais bem desenvolvidos dos animes. Só que pra quem tava acostumado a ter um certo ritmo de batalhas, se torna chato, se torna cansativo e é compreensível. Não é que o anime fica ruim por conta disso, é que ele acaba deixando de interessar pra quem se acostumou a ter muita batalha. O Toph não tá mais lá pra lutar, ele não tá lá mais pra matar o Ashelad, ele não tá lá mais pra ser consumido pela vingança. Agora ele está lá primeiro pra tentar entender qual é o sentido dele na vida depois de ter sido uma arma do Ashelad, e segundo, para tentar entender qual era o jeito de viver do pai dele, o que é que ele queria dizer com ser um verdadeiro guerreiro. Eu escuto muito o pessoal colocar em comentários e discussões assim que ser um verdadeiro guerreiro não é ser aquele que tem a maior habilidade com a espada ou aquele que consegue conquistar mais inimigos no campo de batalha. O verdadeiro guerreiro é aquele que tem a força moral para não sucumbir ao desejo de entrar em uma situação com violência. E para quem tá acompanhando o mangá, o melhor exemplo disso é agora naquele conflito com os indígenas. Ele tem todas as justificativas para ceder ao desejo de fazer mal ao próximo, para fazer inimigos das outras pessoas, e ele não cede. Não é um conflito de batalha, não é um conflito de você sair trocando golpes e quem matar o outro é o vencedor. É um conflito muito maior. É parecido até com aquela questão do Superman, do Batman, de você poder matar o inimigo fritando o cérebro dele com visão laser ou quebrando o pescoço do Coringa, e eles nunca escolhem fazer isso. Mas por quê? Porque o conflito deles não é só uma questão de tenho que resolver a situação atual. É um conflito moral, é um conflito filosófico de você dizer que nós podemos ser melhores do que a circunstância nos faz ser. E é isso que o Thorfinn passa agora. Ele vai ter que aprender a lidar com situações extremas e ter uma resposta que não seja que todo mundo chega, que não seja violência. É por isso que aquele momento onde ele aguenta os 100 socos do Viking com um tapa-olho é tão icônico, porque é quando você percebe que todo mundo ali entenderia como razoável, entenderia como justificado, ele só dá um pau no cara e poder seguir para encontrar com o rei, mas ele não faz isso. Por quê? Porque tem um outro jeito. Tem uma outra maneira de você lidar com essa situação que não seja através da violência. E esse é o conflito de um verdadeiro guerreiro. Não é como eu posso derrotar o meu inimigo, é como eu posso ascender a minha pessoa ao ponto em que eu não preciso mais de uma espada. Que é por isso que o Thor fala no conflito dele com Ashelad que ele ainda não era um verdadeiro guerreiro porque ele precisava de uma espada. O Thorfinn fala quando eles vão pra Vinlandor que a única função de uma espada é matar pessoas, é você fazer mal ao outro. E um verdadeiro guerreiro tem como objetivo encerrar conflitos, pelo menos lidar com eles, sem sucumbir à necessidade da violência. Um verdadeiro guerreiro, por definição, não usa espada. Um verdadeiro guerreiro não usa força letal. Ele não precisa. Basta você ver como foi a luta do Thor contra o bando do Ashelad. Ele podia ter matado todo mundo ali num piscar de olhos, mas ele matou alguém? Não. Ele derrotou todos sem precisar usar força letal. Se você sucumbe a outra maneira, a maneira fácil, a maneira da violência desmedida que leva à morte do seu inimigo, você não foi um guerreiro poderoso, você não foi inteligente, você não foi superior, você foi fraco, porque você sucumbiu à necessidade de matar. Você não pode sucumbir
a violência, especialmente a força letal, para resolver os conflitos. O Thorfinn aprende a fazer isso no final da segunda temporada. E da terceira temporada em diante é realmente quando começa a história de Vinland Saga. Porque ele aprendeu o que você tem que passar na história da primeira temporada para poder entender o problema da vingança. Ele destruiu a vida dele, ele destruiu o relacionamento com a família, ele destruiu qualquer chance de ser feliz naquele momento e por muitos anos que se seguiram por conta da vingança. E na segunda temporada, ele perde aquela sede por vingança e ele tem que encontrar um outro sentido na vida dele. Em alguns momentos, é mais fácil você tentar continuar com aquela vida de violência do que encontrar um caminho melhor. Porque você se sente perdido, você se sente sem razão para viver. Você tem que se questionar muito e tem poucas respostas, e as respostas que você encontra podem ainda acabar sendo muito ambíguas. Mas no momento em que ele aguenta aqueles 100 socos e o oponente dele desiste, o significado por trás disso seria o quê? A força moral dele supera a força física do inimigo. Ele não precisa recorrer à violência para derrotar um inimigo que procura violência. Ele precisa de resiliência interna para mostrar que violência não é o caminho com ele. Outros podem escolher essa alternativa, ele não. Porque tanto Thorfinn quanto Thors são verdadeiros guerreiros. Não por conta da habilidade com a espada, mas porque eles escolhem não usar a espada para resolver conflitos. A gente vai deixar o vídeo por aqui. Para quaisquer sugestões de como a gente pode melhorar o vídeo, de animes para poder falar aqui, de discussões para a gente poder tratar, por favor, deixa aqui nos comentários, porque neste canal todo nerd é bem-vindo. Falou!